convidado especial do Persona em Foco de hoje é o jornalista, escritor, dramaturgo e autor de novelas de grande sucesso, Valcir Carrasco. Convidamos para entrevistá-lo dois artistas que têm trabalhado com frequência com Valcir, como é o caso da atriz Vera Mantini. Conheço Valcir faz tempo, que a gente se encontrou no teatro, que eu fiz uma peça dele, Toalete, e depois em novelas, que ele já fiz umas 3 novelas dele. Eu acho ele muito arrojado, sabe? Ele põe temas nos trabalhos dele muito sérios. E eu acho ele muito gentil, carinhoso. Eu gosto muito dele, muito dele. Eu fico feliz cada vez que ele me chama para o trabalho, é uma felicidade, porque eu gosto de falar o que ele escreve. Da mesma forma, o ator Dionísio Neto também vem atuando em trabalhos do Valcir, nos palcos e nas telas. Olha, eu conheci o Valcir num lançamento de livro dele, que era o livro A Senhora das Velas, e aí a gente começou a conversar, e aí eu tinha um teatro, e aí nesse teatro tinha um banco, e aí eu inventei o Festival do Banco, que eu mandei um convite para vários autores, se eles não tinham uma peça para 2 atores e um banco. E aí alguns mandaram e o Valcir mandou a peça Seios. Montamos, aí o Valcir foi ver e aí ele falou assim: Dionísio, olha, eu achei essa peça muito rápida, eu gostaria de escrever outra para você fazer para abrir essa. Aí ele escreveu Desamor, que é uma obra-prima que eu faço já há 7 anos. De lá para cá ele me convidou para fazer novelas. Adoro a obra do Valcir. O Valcir é um grande homem, um grande escritor. Valcir Carrasco, nosso convidado especial de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Valcir. Eu é que agradeço o convite e estar aqui com vocês. Uma grande honra. Vera, você começa? Começo. Por favor. Vamos lá. Valcir, você já escreveu dezenas e dezenas de livros, né? E de onde vem essa sua paixão pela literatura? Olha, é uma história que eu sempre conto, então me perdoem se eu for repetitivo. Quando eu tinha 11 a 12 anos de idade, eu morava em Marília, interior de São Paulo. Minha família não tinha o hábito da leitura, mas eu comecei a emprestar os livros de uma amiga que morava na esquina. E eram os livros do Monteiro Lobato. E eu me apaixonei pelo Monteiro Lobato, comecei a ler todos os livros dele, e aí eu não parei mais de ler. Eu leio até hoje bastante. Ah, que legal. E Valcir, você teve uma infância pobre e no começo você quis ser fiscal de rendas. A gente queria saber sobre essa história aí de fiscal Olha de que rendas. safado ele fazer essa pergunta. Essa história está num livro meu chamado Em Busca de um Sonho, e não era bem isso que eu queria ser fiscal de rendas. Minha mãe tinha uma lojinha, um bazarzinho de interior muito pequeno, que vendia de brinquedo, a fita, essas coisas assim. E todo ano tinha um momento que o fiscal passava. E eu nunca vou esquecer de Natal, que a minha mãe estava muito nervosa, porque o fiscal ia passar, e o fiscal passava alguns dias antes do Natal para recolher alguma coisa. E ele queria levar a boneca mais cara que a minha mãe tinha venda. Ela tinha 2 ou 3 bonecas, aquela para vender, era uma perda imensa. Mas o fiscal ia lá e falava: não, eu quero levar essa boneca. E minha mãe teve que dar a boneca, porque senão ele ameaçou com não sei o quê. E aí eu fiquei achando que esse fiscal era uma maravilha, porque chegava lá e pegava e levava. Né? Eu pensei, puxa vida, se eu for fiscal eu vou poder ir em qualquer lugar e pegar o que eu quero. Né?
E aí que a minha mãe, eu tinha um sapateiro que era vizinho nosso, que era uma pessoa bem esclarecida assim, em termos de ideias, que ele falou, não, o fiscal foi lá roubar tua mãe, não foi? Quer dizer, isso é uma coisa desonesta, não é uma coisa que é normal e legal de ser feita. Valci, vamos falar um pouquinho dos seus perrengues, das suas aventuras na juventude. Você fez uma viagem muito maluca pelas Américas, de carona. Sim. E como é que você se sustentava nessa época? O que você fazia? Não, na verdade, eu economizei um dinheirinho aqui, eu e um amigo meu, e a gente saiu para o Uruguai e Argentina e subimos até os Estados Unidos. Foram 6 meses de viagem, na base da carona, de comer em mercadão. Eu lembro que nos 6 meses eu gastei $500. Quer dizer, era uma Era viagem... carona para lá. Não, mas aí você tá, às vezes pegava um ônibus, enfim, né? Mas de repente eu estava num ônibus, já conhecia as pessoas, aí já me convidavam para almoçar, para jantar, quer dizer, era uma vida meio hippie, assim, a gente ia conhecendo. Inclusive, eu vou dizer que não era só eu que fazia isso. Eu encontrei várias pessoas de várias cidadanias ao longo da viagem em vários lugares diferentes. Entendi. Eu cheguei até os Estados Unidos, eu trabalhei de garçom e de faxineiro. Olha só. E foi uma experiência muito boa. Muito boa, né? Experiência Claro, muito sempre boa. é. Sempre é. Bom, Valcir, mais tarde você queria ser arqueólogo e você fez faculdade de História. E você abandonou essa faculdade de História e foi fazer jornalismo. E depois você foi trabalhar numa editora de enciclopédias, né? Onde você saiu, gente, com fama de macumbeiro. Eu queria saber que história é essa do macumbeiro. Não, a do macumbeiro eu vou contar. Realmente eu trabalhei Eu fui fazer História e depois jornalismo. E aí eu fui trabalhar na então Abril Cultural. Certo. E eu estava num emprego ótimo antes de ir para lá. Mas aí apareceu a oportunidade de ser redator da Abril Cultural para trabalhar numa enciclopédia. E aí várias pessoas, não só eu, fomos para lá. A gente trabalhou, quando deu 4 meses e meio de trabalho, começou a vir a onda, que quando acabasse o projeto da enciclopédia, aquelas pessoas contratadas iam ser demitidas. E aí eu me senti muito fraudado, muito traído, porque eu tinha saído de um emprego bom, que eu não ia ser demitido, certo de que eu ia ficar lá, e de repente não. E aí começaram a falar, olha, vai ter o passaralho que vai sobrevoar e vai levar um monte de gente. Aí eu, de brincadeira, no hall do elevador da empresa, eu coloquei com um amigo meu, que fazia parte de arte, a gente desenhou uma galinhazinha e fez a galinhazinha com uma vela acesa. Fora passaralho, era uma brincadeira. Só que como aquilo expressava tudo aquilo que a empresa estava sentindo, todas as pessoas com risco de demissão, começaram a agregar coisas. Aquele hall ficou cheio de tudo, de pipoca, de tudo que vocês possam imaginar. Aí a direção da empresa, que na época não sabia que era eu, mandou limpar e as faxineiras não queriam limpar porque tinham medo de mexer. Mexer na maconha. Eu sei que foi um rolo e só estou falando agora tudo porque, inclusive, a Abril Cultural nem está mais aí. Você era redator de publicidade e você fazia teatro político na periferia. Sim. Se eu não estiver errado, também isso tem o perfume da sua peça Grita Paixão, onde tem um publicitário, uma artista e tal. Sim. Eu queria saber como que você lida com essas dualidades, né? Naquele momento, para mim, fazer publicidade era uma coisa que não me satisfazia. Certo. Não tenho nada contra os publicitários, hoje a minha cabeça está muito mais aberta, mas eu era muito mais radical do que eu sou hoje. E aí eu via que eu estava estimulando e buscando a um consumo, sendo que a minha busca política era outra, né? E eu fazia teatro político. Eu acabei saindo da publicidade porque eu não suportava muito essa tensão interior de, olha, vou fazer publicidade e ao mesmo tempo estou querendo lutar contra o capitalismo, essas coisas todas. Deu que hoje eu sou uma pessoa que não sou nada contra o capitalismo
e que hoje eu vejo aquilo como um momento que eu passei, que era um momento de vida, mas me fez, quer dizer, a publicidade me fez crescer. Eu retrato o publicitário sim, no Grita Paixão, por quê? Porque eu encontrei muito publicitário que queria ser músico, queria ser escritor, e eu cheguei à conclusão que muitas vezes a criação da publicidade é uma profissão de pessoas que queriam ter uma carreira artística também. Algumas conseguem ter, mas outras não, outras ficam naquela vontade. Qualquer profissão, inclusive artística, necessita muito foco, você tem que se dedicar a ela. Então aquelas pessoas ficam, mas eu queria ter virado um escritor, mas na verdade passei a minha vida fazendo anúncios e não escrevi meu livro. Isso é muito frequente. Não só na publicidade, mas eu me deparei com isso na publicidade. Aí eu retratei isso em Grita Paixão. Está muito bem expresso na peça. O seu primeiro... qual foi o seu primeiro trabalho numa grande revista? Eu acho que eu prefiro contar como foi meu trágico primeiro grande trabalho no jornal. Que foi quando eu consegui ser estagiário da Gazeta Esportiva. Eu estava indo na faculdade. Foi antes da viagem aos Estados Unidos. E aí, eu nunca vi futebol na minha vida. Hoje até vejo futebol às vezes, mas na época eu não entendia nada de futebol. Nada de futebol. E aí, eu esperava que me jogassem em campeonato de arco e flecha, me jogassem algum... Não. Logo de cara me deram cobrir um jogo de futebol não profissional, mas era um jogo importante que eu tinha que olhar. Eu estou lá assistindo e de repente eles mudam de campo, eu não entendia mais nada, porque eu não sabia que mudava de campo durante o jogo. Aí eu falei, meu Deus, acabou, né? Mas cheguei e escrevi a matéria. E para minha surpresa a matéria foi publicada com destaque. Uau. Eu não sei o que eu escrevi. Não tenho a menor ideia. Acho que era o escritor já imaginando uma partida. Não sabia nada. Aqui. Mas eu mesmo sumi, não apareci mais, porque eu falei, não, aqui não vai dar certo. Aqui eu vou quebrar a cara, mas cedo ou mais tarde. Valcir, nós temos vários depoimentos para mostrar para você. O primeiro deles é de alguém que trabalhou com você, aliás, você trabalhou com ele, na Veja. Olha, participar de um programa que fala sobre a vida do Valcir é uma alegria para mim, porque eu conheci o Valcir numa circunstância interessante, porque eu era editor do miolo da revista Veja, muitos anos atrás, eu não lembro nem que ano que era. E o Valcir trabalhava na Abril, num outro departamento, onde trabalhava também a minha irmã, a escritora Ruth Rocha. E ela não era ainda escritora famosa como ela se transformou, mas era minha irmã. E aí a Ruth ligou para mim e falou assim, olha, tem um cara que trabalha aqui comigo que é ótimo, que é um cara inteligente, e ele estava querendo fazer alguma coisa de jornalismo mesmo. Você pode conversar com ele? Eu falei, posso. E ele foi para lá, eu justamente estava precisando contratar uma pessoa que tinha o perfil parecido com o do Valcir, uma pessoa com inteligência para várias áreas, com interesses em várias áreas. E o Valcir chegou, eu conversei com ele, está contratado. Contratei na maior rapidez, porque eu tinha vaga, ele era a pessoa, e depois ele trabalhou comigo, e eu conheci mais de perto, e ele sempre foi essa pessoa talentosa que hoje todo mundo reconhece. Olha, eu acho que se existe karma bom, eu acho que o meu é com a família do Alexandre Machado. Porque o Alexandre me deu a primeira oportunidade de jornalismo. A irmã dele, a Ruth, me conseguiu a publicação do meu primeiro livro. E agora que eu lancei meu livro sobre a capacidade de amar, o diretor editorial da editora é o filho do Alexandre. Então eu acho, da Planeta. Então eu acho que eu tenho um karma muito bom com essa família Machado. Obrigado. Foi a Ruth que conseguiu a primeira edição do seu primeiro livro? Não? Foi. Falando em livros, você é ganhador do mais importante prêmio da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti, com um livro para crianças. E eu queria saber se você sente algum prazer especial em escrever para público infanto-juvenil. Eu comecei a escrever mesmo, ficção, para a revista Recreio. E eu escrevia contos.
E eram contos para crianças. E eu nunca quis perder isso, porque algo em mim me desperta esse lado. E eu acabei construindo uma carreira, que é uma carreira de autor infanto-juvenil, que é bem sólida. Hoje eu sou exclusivo de editora moderna. Os seus livros são indicados nas escolas. São bem indicados nas escolas. São bem indicados nas escolas. As escolas indicam seus livros. Indicam sim, e adotam, e como leitura paralela. E aí foi uma coisa que foi me apaixonando e nunca quis perder. Eu quero, ainda esse ano, escrever um novo livro infanto-juvenil. Valcir, os próximos depoimentos que nós temos agora são justamente sobre esse seu trabalho como escritor de livros infanto-juvenis e para adultos também, né? Oi, Valcir. Aqui é a Maristela. E eu estou com muita alegria, muita satisfação em poder participar desse programa para falar sobre você. Você é o meu grande amigo, mas é muito especial. Por quê? Porque você, Valcir, é escritor, dramaturgo, roteirista de TV, cronista. E é uma coisa impressionante o que você faz com seus livros. A discussão dos temas sociais importantes da contemporaneidade é uma das grandes características das suas obras. Olá, Valcir. Um prazer aqui falar sobre você e com você. Uma pessoa extremamente talentosa. Mas não só talentosa, né? Absolutamente produtiva, profissional e, acima de tudo, gentil e generosa. São características muito difíceis de você encontrar individualmente nas pessoas. Imagina as três, né? Um autor só. Eu queria aqui, como editora, dar um destaque especial para suas adaptações dos clássicos universais. Isso é imbatível, imbatível. E você recebeu o Prêmio Jabuti pela tradução e adaptação de Romeu e Julieta. E aqui na Planeta a gente publicou o primeiro livro do Valcir conosco, que é o Sobre a Capacidade de Amar e Outros Assuntos Poéticos. É uma coletânea de pequenos textos, pensamentos, aforismos, microcontos. O Valcir sempre foi muito antenado, muito preocupado com as mudanças dos interesses do público dele e talvez por isso seja um autor tão forte como ele é nas redes sociais. Você é apaixonado por artes plásticas, por culinária, por bichos. Você é um autor múltiplo. E muito sucesso, é meio chovendo molhado, né? Desejar sucesso para você. Recebo um beijo muito especial da sua amiga Maristela. Parabéns por tudo e até a próxima. Eu tenho muito que agradecer a Maristela, eu escrevo para a Moderna, eu não sei nem quantos anos já faz, se é 20, se é 30, mas eu publico lá há muitos anos e acho que uma editora, assim como a Maristela e a Moderna, que puxam a vida de um autor para acontecer, porque eu não sei vender livro, eu não sei, e a Maristela leva a coisa e ela é uma editora que... Quem aqui quiser escrever tem que pensar nisso quando for achar o editor, que liga e fala, e aí, que vai escrever o que agora? E continua, quer dizer, muitos anos eu não estava nem pensando em escrever nada e ela ia e falava, não, você vai escrever. Isso me ajudou muito. E o Matheus é o meu editor na Planeta, o Cassiano, o filho do Alexandre, seria o chefe dele. E o Matheus me ajudou muito, porque esse livro sobre a capacidade de amar, são microcontos e pensamentos e poesias que eu escrevi no Instagram. No meu Instagram. Eu li algumas coisas no Instagram. São todos curtinhos, de 3 a 4, 5 linhas no máximo. E aí eu vi aquilo, mas não pensei que era um livro, e o Matheus pegou, juntou e transformou num livro. E eu acho até que foi muito legal, porque assim, poder saber que você faz literatura no Instagram se você quiser. E aí eu vou contar um segredo, que vocês não perguntaram, mas eu vou contar. Eu sempre digo que uma boa telenovela é também a história que você escreve em 4 ou 5 linhas. Se você não puder contar essa história em 4 ou 5 linhas, você não terá uma história clara para o público. E agora você está trabalhando o terror nesse gênero aí. Eu estou trabalhando o terror. Estou fazendo um romance pequeno pelo Instagram de terror. E você vai unir todas depois? Não sei, vamos ver o que acontece. Bacana. Se tem fôlego e tudo. Legal.
Nós vamos interromper um pouquinho esse gostoso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o Persona em Foco de hoje. Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos aqui a atriz Vera Mantini, temos o ator, dramaturgo, diretor Dionísio Neto. Eles estão bombardeando de perguntas o nosso convidado especial, Valcir Carrasco. Valcir, vamos falar um pouquinho de teatro. Como que você começou na dramaturgia? Bem, na verdade, eu sempre queria escrever teatro e televisão. E aí apareceu, quer dizer, eu escrevi uma peça que era uma comédia, chamada O Terceiro Beijo. E na época o Jacques Lagoa conseguiu a produção, a Nicole Puzzi fez, e foi a minha primeira peça profissional. Assim, foi uma comédia mesmo, foi mais ou menos bem, Sei. mas foi muito comédia. interessante, uma comédia. Uma época eu escrevi muitas comédias, e essas comédias realmente tiveram seu público. Com uma delas eu fiz Uma Casa, mas, gente, eu estou falando de uma coisa, vocês aí têm estudantes de teatro, a plateia aqui, houve uma época que o teatro, você conseguia viver dele Nossa. bem, inclusive o autor. Quando eu comecei, novinho, de tudo, o teatro ia de terça a domingo, tendo 2 sessões no sábado e 2 no domingo, e às vezes 2 na quinta-feira. E eu acho que a última peça que eu tive, assim, que ainda viveu, assim, dela mesma muito bem, foi Toilette, que as pessoas ganhavam muito dinheiro, todo mundo ganhou bastante, que era um sucesso. Né? Então, você fez, né? Ganhei dinheiro, viu, gente? Ela ganhou. E eu vejo que isso um pouco foi acabando no teatro, né? Você também trabalhou como ator, né? Não, eu aos Não 17 gostou? anos, não, acho horrível ser ator. Aos 17 anos, eu tinha interesse pela coisa, eu consegui fazer 2 espetáculos profissionais. Realmente profissionais, com salário e tudo. Tá vendo? Tinha salário na época. Mas isso faz muito tempo e eu já vi que não era meu negócio ser ator. Sim. Né? Eu acho horrível ser ator no seguinte sentido. Eu sou uma pessoa que gosto muito da solidão. O ator, necessariamente, é um trabalho em grupo. A pessoa vai lá, tem que ir no teatro, ou tem que ir para a televisão, quer dizer, é um trabalho que você faz em grupo. O autor não, o autor fica em casa, mais recolhido, vai quando quer, é diferente. Eu tenho essa personalidade. Só quero falar uma coisa, o Dionísio faz uma peça minha há 8 anos, que é o Desamor. E a gente resiste há 8 anos, mas também não é uma peça, assim, faz um pouco aqui, depois faz um pouco ali, né? É uma peça de repertório, né? Que eu quero fazer ainda por muito tempo, porque ela tem muito fôlego e cada dia ela se revela mais contemporânea. Ele faz maravilhosamente. Obrigado, você. Valcir, o depoimento que nós temos agora é de alguém que esteve no palco com você, numa dessas peças que você mencionou. Olha só. Eu conheci o Valcir quando ele trabalhava na Livraria Brasiliense e era muito menina, devia ter uns 18 anos. Eu estava no Centro Popular de Cultura, nós tínhamos um calendário e eu era editado pela editora brasiliense e o Valcir me ajudava a vender esse calendário do Centro Popular de Cultura. Mas depois disso, ele fez Romeu e Julieta, direção do Jô Soares. E o Valcir, desde jovem, foi um menino muito inteligente, muito brilhante e sempre com uma perspicácia, uma argúcia, assim, sempre os comentários dele sempre muito incisivos, assim, e com muito humor. Mas ele também está na raiz de um projeto que, para mim, é um projeto muito importante, que é o projeto do Crowne Plaza. Porque o Cláudio Cury e a Aldine Miller quiseram fazer uma peça e pediram para ele escrever uma peça. Ele escreveu uma peça chamada Minhas Loucas Mulheres. E o espetáculo foi um sucesso, foi muito bem recebido, lançou o espaço, que era um espaço que não era de teatro, então eu também esse presente eu devo ao Valcir, né?
Então eu queria prestar minha homenagem pessoalmente, desejando que você continue sempre com essa brilhante trajetória e que a gente se encontre mais vezes, né? Que a gente se veja mais vezes. Tá bom, querido? Olha, o Persona em Foco acertou. O Valcir é muito especial. Um beijo para você, Valcir. Eu quero devolver o beijo para o Sérgio Manberti. Realmente eu o conheço há tanto tempo que é melhor nem falar. Mas ele realmente estive no palco com ele em Romeu e Julieta. Só que ele já fazia um papel e eu falava uma frase ou duas só. Era mais conhecendo o ser ator. É isso que eu estava falando agora há pouco. Valcir, escrevendo para a TV, que eu acredito que seja um trabalho, eu costumo dizer que é insano, né? Como que sobra tempo para você escrever para teatro, para os livros? Eu queria que você falasse um pouco da sua rotina. Olha, a minha rotina, como eu disse, eu sou uma pessoa que gosto de ficar sozinho. Isso é essencial para você escrever televisão. Porque quando você escreve uma novela, você fica muito tempo em casa. Hoje mesmo eu vou voltar para casa e vou ver a novela e vou escrever. Então, você fica muito em casa, você fica muito com você mesmo. E talvez por isso, para mim, escrever é um prazer. Então, quando eu falo, agora eu vou escrever uma peça de teatro, agora eu vou fazer não sei o quê, eu estou falando de coisas que eu gosto de fazer. Eu acho que nós temos uma noção, no mundo ocidental, é muito forte isso, de que o trabalho é uma obrigação e o prazer é outra coisa. E aí eu encontro muita gente que chega para mim e fala assim, mas você não aproveita a vida. Eu falo, mas eu estou aproveitando a vida, eu estou escrevendo. O que eu queria falar, aproveitar a vida para mim é escrever. E a pessoa às vezes não entende isso, mas você não vai viajar. Eu falo, mas não, eu quero escrever. E eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto. E agradeço até a Deus ter me dado isso, porque eu consigo viver de escrever. E isso é maravilhoso. E desde Chica da Silva você desenvolveu uma preferência, talvez uma peculiaridade por escrever novelas de época. Eu queria saber se você já se inspirou em Shakespeare, Voltaire, Dante Alighieri, Alexandre Dumas. Eu queria saber se a literatura clássica ela é de fato uma grande fonte de inspiração e por quê? Como é que você lida com a referência clássica? Bem, se alguém me pedisse um conselho tipo, quero começar a escrever, eu diria, leia os clássicos. E mesmo eu daria esse conselho para atores, daria esse conselho para diretores, porque a estrutura, a referência dos clássicos é muito intensa, é muito forte. E se você olha os romances clássicos, a literatura clássica, eles realmente são muito bem articulados. Tanto que eu comecei, que a Maristela falou, que eu traduzo e adapto livros clássicos. Eu comecei porque eu queria entender os clássicos. Eu não comecei pensando que eu ia ganhar algum dinheiro com isso. Eu comecei porque eu realmente queria entrar fundo na alma dos autores clássicos. Então, para mim, eu acho que eles têm as estruturas e as grandes ideias, e eles são contemporâneos, e até hoje, você lê um livro, por exemplo, você fala, nossa, mas esse personagem poderia estar hoje. Isso. Né? Então, eu acho assim, sem os clássicos, a gente não tem solidez naquilo que a gente faz. A tua novela Cravo e a Rosa, a trama central foi inspirada no Megera, né, do Shakespeare. Sim. Você acha que as novelas, de alguma forma, elas podem aproximar o grande público dos clássicos? Sim, né? Olha, eu acho que essa não é uma preocupação. A preocupação é fazer uma boa história. Assim, quando eu fazia uma novela, eu penso, eu quero fazer uma boa história. Se a inspiração vem de um clássico, ótimo. Agora, sem dúvida, o Cravo e a Rosa, por exemplo, que eu mantive até os nomes do Shakespeare, né? Isso. Petrúcio, Catarina e tudo. Sem dúvida, faz com que o público perceba a beleza dos clássicos. Ele possa conviver e ver que lá tem. Agora, eu não sou essa pessoa tão radical. Assim, por exemplo, eu acho que é legal os clássicos, mas acho que nem todo mundo vai ler clássico, assim como eu nunca vou jogar futebol. Quer dizer, tem cada pessoa
cada pessoa tem uma... as pessoas têm um leque, o leque cada vez maior, mais amplo, então a gente tem que estar aberto para esse leque. Agora, você quer ser artista, você quer trabalhar na área, leia os clássicos. Isso aí. O Cravo e a Rosa. Quem será do elenco dessa novela que mandou uma mensagem para você pelo celular? Ele até faz uma cobrança, hein? Ei, Valcir, tudo bem? Coincidentemente, o Cravo e a Rosa tá passando de novo no Viva. A novela é muito boa, cara, impressionante. É impressionante, as pessoas todas comentam muito, né? Devem falar com você também. E aí, cara, eu lembrei de uma história que eu acho curioso. Valcir, você lembra, cara, que eu tava fazendo uma novela, que era A Senhora do Destino, e fazia turnê com o Tartufo pelo Brasil todo. De repente, cara, você tava sentado numa cadeira da maquiagem. E aí você me cumprimentou, eu falei, ué, você, o que você tá fazendo aqui? Aí você falou, não, eu quero falar com você. Eu falei, não vou falar com você. Eu falei, não quero conversar com você, não vou falar com você. Você, pô, Du, vamos falar só um pouquinho, vem cá. Enfim, você queria me apresentar o projeto da Alma Gêmea. E eu falando que eu não queria, eu fui até São Paulo sabendo que eu ia cair, né? Que eu ia cair na tua lábia. Que bom que eu caí, né? Valcir, saudade, cara. Tenho maior saudade de trabalhar contigo. Apesar, né, de você só querer o Marquinhos Palmeira, o Lombardi, o Gianecchini, eu continuo aqui, ó, dedo levantado para trabalhar contigo, tá? A hora que você quiser. E parabéns aí pelo seu trabalho, tá, querido? Tudo de bom. Um beijo para você, Du, mas não é verdade o que ele falou. Eu sempre tento trabalhar com ele e ele está ocupado em alguma coisa. Talvez não chegue aos ouvidos dele, é verdade. Porque aí eu falo, o Du Moscovis, já está no projeto tal. Ele não pode porque já está reservado para tal coisa. E aí talvez tenha faltado eu ir atrás dele e falar, Du, desiste daquilo lá. Mas existem regras, né, dentro de uma emissora que às vezes são assim, você não pode interferir no projeto do teu colega. Se ele já conseguiu um astro no papel dele, etc. Eu adoro trabalhar com o Du e a gente fez esse sucesso juntos e certamente fará um ainda. Muito bem, nós temos mais um intervalinho agora. Voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Estamos de volta. Hoje no Persona em Foco nós temos o Dionísio Neto e a Vera Mantini. E eles é que estão conduzindo a entrevista com Valcir Carrasco. Valcir, você foi responsável pelo primeiro beijo entre dois homens na teledramaturgia brasileira. E eu queria saber de você qual a importância das novelas para a quebra dos preconceitos e tabus sociais. Olha, eu acho que as novelas têm tido uma contribuição muito grande nesse lugar. Eu acompanho pesquisas desde sempre, desde que comecei a escrever, e eu vejo que as pessoas estão mudando e estão aceitando mais a diferença do outro. E às vezes até a gente vê aí, né, tem gente que grita muito alto, né, então você tem a impressão que o Brasil é muito atrasado em relação a certas coisas. E quando você chega perto da população mesmo, você vê que não é. Que ela aceita. Tanto que a novela, A Dona do Pedaço, é uma novela que está indo muito bem, eu estou muito feliz com ela, e ela tem um personagem trans e outro personagem gay. E o público aceita isso, e mais que isso, acolhe. Então, eu vejo que quando eu faço uma novela e vejo a resposta do público, eu falo, nossa, nós estamos caminhando para frente, isso é muito bom. Maravilha. Não poderia faltar aqui um depoimento de um ator dessa novela marcante, Amor à Vida, né? Vamos ver o que ele diz, né? Valcir amado, o que dizer? Primeiro dizer que essa homenagem é mais do que merecida. Você é um cara que bota o seu coração e a sua competência em cada trabalho e o resultado está aí. Você é um Midas. Tudo que você toca vira ouro, de fato.
Então, queria te agradecer por toda a confiança que você teve sempre no meu trabalho. Desde Morte Assopra com o Ícaro, passando pelo Mundinho Falcão e Gabriela, e culminando em Amor à Vida, com esse personagem pelo qual eu sou mais chamado até hoje em dia do que pelo meu próprio nome, o Félix. Sabe, pai, eu te amo. Muito obrigado por tanta confiança, parabéns por mais um trabalho de sucesso e fico sempre jogando para o universo para a gente voltar a se encontrar aí no futuro e futuros trabalhos. Um beijo muito carinhoso e saudoso. Eu devolvo o beijo para o Matheus e é outro que também eu sempre quero trabalhar. O Matheus não sei aonde, o Matheus não sei o quê. Né? A vontade de trabalhar existe, mas são pessoas que estão sempre muito comprometidas também, porque, enfim, né? Mas o Félix foi um personagem inesquecível para o grande público, inclusive até hoje, realmente foi muito marcante. E eu gosto muito de uma coisa em Amor à Vida, que ela quebra um paradigma de novela, né? Porque o final da novela não foi o casal se beijando, mas foi pai e filho se encontrando. Né? Foi e isso foi muito... O Brasil parou e chorou. Exatamente. Com Verdades Secretas, que você acabou de falar, você ganhou o Oscar da televisão, que é o Emmy Internacional. Eu queria saber o que um prêmio dessa importância muda na vida de um autor. Olha, o importante é que não mude. Porque o cara que começa a acreditar no sucesso ou começa a se achar, ele vai escrever muito pior do que ele escrevia. Né? A gente tem que saber que nesse caminho, que é o caminho da criação, o caminho de... Cada trabalho é um começo e é um resultado. Seja livro, seja teatro, seja novela, tudo começa do zero. Né? Com as mesmas angústias, as mesmas angústias. vontades. Eu acho, inclusive, eu sei de grandes atores, e vocês são atores, devem ter isso. Estão apresentando espetáculo não sei quanto tempo. Na hora de entrar em cena... Mão gelada, tudo igual, como se fosse o primeiro. Como se fosse o primeiro dia. Então, a gente não pode acreditar naquilo que se chama sucesso, porque isso te derruba. Então, claro, quando eu estava lá, naquele teatro em Nova York, aquela plateia imensa, e aí anunciaram Verdades Secretas, passou assim como um filme na minha cabeça, eu, minha infância pobre, o pai ferroviário, eu falei, nossa, cheguei aqui, estou em Nova York ganhando isso, passa esse filme, não vou dizer que não passa, mas em seguida você tem que aprender que isso é o resultado de um trabalho, e aí vem o próximo trabalho. Um diretor que já esteve com você em vários trabalhos fez questão absoluta de mandar uma mensagem para você, hein? Eu fico muito orgulhoso de estar aqui prestando meu depoimento em homenagem ao Valcir Carrasco, meu parceiro e amigo Valcir Carrasco, de tanto sucesso que fizemos juntos, fizemos 4 trabalhos juntos, Amor à Vida, Gabriela, O Outro Lado do Paraíso e Verdades Secretas. Amor à Vida, do tão esperado Beijo Gay, tão importante para a nossa sociedade, e Verdade Secreta, que nos deu um Emmy, uma PCA, vários outros prêmios e muito prestígio, uma novela ousada, louca, um material rico, uma denúncia importante, e que quando a gente leu pela primeira vez a gente falava, nossa, você está arrebentando aqui, a gente via um potencial imenso de criatividade para a direção. Um processo catártico, foi bem intenso e foi muito rico, muito divertido e muito gratificante de fazer. Aprendi muito com o Valcir, principalmente no sentido do que é ser um comunicador popular. O Valcir é uma máquina nesse sentido. Aprendi muito que é preciso estar antenado com o público nas questões do momento. O Valcir tem essa habilidade imensa de pegar os assuntos do momento e transformar em dramaturgia. É preciso também estar antenado com o que as pessoas querem falar, do jeito que as pessoas querem falar, ter uma linguagem atual, contemporânea. É preciso ter raça. Valcir é um autor que
que ele luta muito para que as histórias aconteçam, entendeu? E nos cativa todo mundo ao redor disso. A gente reconhece, a gente sente que alguém está ali lutando para que a comunicação aconteça. E é preciso sempre surpreender. Valcir é uma bomba relógio, sempre inquieto, está sempre criando uma coisa nova, sempre surpreendendo o público que vai vir na semana seguinte. Todo esse sucesso do Valcir não é coincidência, não é fruto do acaso, mas sim de alguém que se esforça muito, tem raça, se esforça para que o público goste de suas histórias, que goste das histórias, que as histórias fluam e façam um movimento de comunicação que ressoem. E esse sucesso dele não é por acaso. Valcir, estamos juntos sempre, tá? Um abraço grande. Eu devolvo um abraço ao Maurinho, que é um companheiro de muitos trabalhos e será de outros, espero. E eu devo muito a ele, porque em Amor à Vida, o Maurinho foi um parceiro incrível para a gente conseguir botar aquele beijo gay no ar, que era uma coisa nova, que era um evento novo na televisão. Então, ele junto comigo, a gente falou, não, vamos fazer. O pobre Maurinho, ele gravou 3 versões para ver qual que, né? Foi maravilhoso, assim, a parceria naquele momento, que era muito frágil, né? Conseguir fazer isso ou não. E a gente deu esse passo que foi pioneiro juntos. E depois fomos adiante, ganhamos o Emmy juntos e tudo isso. Maravilha. Valcir, sobre escalação de elenco, até que ponto você interfere na escalação do elenco? E eu queria saber também se, quando você escreve, você já tem em mente alguns atores, se eles te estimulam, como que é isso? Olha, é inevitável que a gente tenha em mente alguns atores que já estão na emissora e que já fazem outros trabalhos, e a gente fala, mas estou escrevendo para essa pessoa. Mas muitas vezes essa pessoa que você está escrevendo não está livre, e aí você tem que depois repensar. Eu interfiro muito, sim, no elenco, mas não é uma coisa que você pense que é uma coisa assim, não, então ele escolhe. Não, não é isso. A gente pega, e vai muito em relação não só da experiência que o elenco tem, mas também de como a televisão trabalha e vê essa pessoa. Quer dizer, atores estão muito no universo da televisão, atores estão menos no universo da televisão. Então, isso acaba contando muito. Não é a qualidade do ator, mas é essa pessoa. Enfim, é todo um conjunto de coisas. Agora, eu não decido sozinho. Esse último elenco eu fiz com a Maura Malter e com o Silvio de Abreu, que são pessoas que têm um outro olhar e tudo isso. Muito bem, vamos ao último intervalo do Persona em Foco de hoje. Voltamos já para continuar essa conversa sobre teatro, cinema, literatura. Persona em Foco está de volta. Neste último bloco, a Vera Mancini e o Dionísio Neto continuam fazendo algumas perguntas para o Valcir Carrasco. Um vilão ou um herói? Que tipo de personagem te inspira mais? Depende do herói, depende do vilão. E não é uma regra assim, né? Agora, vilão, em geral, proporciona muito andamento de trama, porque o vilão apronta, o vilão faz. Mas eu gosto muito do vilão que vira herói. Aquela pessoa que se transforma. Bacana. Mais um depoimento para você, Valcir, agora de um ator que já trabalhou com você em várias novelas. Valcir sempre me surpreende com a sua criatividade, com essa capacidade de escrever as tramas de uma forma eletrizante e sem medo de tocar em assuntos espinhosos e às vezes muito importantes que se comunicam demais com o público. Eu acho uma delícia, porque ele nunca enrola, ele não economiza na história, ele vai seguindo e vai abrindo portas e fechando portas. E para a gente, ator, é muito interessante trabalhar nas novelas dele. Primeiro porque tem uma comunicação incrível, né? Ele sabe como pegar na veia do povão e sabe se comunicar mesmo. Ele dá o recado, chega, você vê que as pessoas são tocadas. E como ator, os personagens sempre têm muitas nuances. Ninguém é só bonzinho ou só mal. Todo mundo, assim como ser humano, é retratado da forma complexa que é.
Eu tô amando fazer a Dona do Pedaço. Para de brincar comigo. Eu não tô brincando com você, Maria. Eu sou muito melhor que um bombom. Tô me divertindo e tô adorando saber que tá se comunicando, né? Que todo mundo tá, de alguma forma, discutindo e vindo junto com a gente. Então, vida longa pro Valsir. É isso. Bem, um beijão para você, Gianecchini. Realmente ele é um ator de quem eu gosto muito. E atualmente a gente está fazendo juntos A Dona do Pedaço, onde ele está fazendo um personagem super... Eu acho que ele está saindo muito bem no personagem difícil, porque ele tem emoções contraditórias, né? Ele não é um vilão plano, não. Ele também tem um sentimento pela protagonista, que é a Maria da Paz. Então, eu acho que ele está saindo muito bem. Valsir, você escreveu Aparecida, o musical. Por que Nossa Senhora Aparecida como tema? Bem, eu, na verdade, eu acredito, eu sou, como eu disse, Rosa Cruz, e eu acredito, sim, Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida é uma manifestação da Virgem Maria. E é uma questão de acreditar, né? E eu acredito e me sinto conectado com essa energia, com essa... E como é que foi a experiência, escrever musical? Que não tem Olha, a muita experiência foi legal, nunca tinha escrito, mas eu não sei se é muito a minha praia, eu sou mais do drama. Sei. Foi uma experiência boa de ter e ver como funcionava, mas é uma experiência que não é muito a minha praia, eu não sou muita música. Sei. Nós fomos buscar o depoimento de uma pessoa que trabalhou com você nesse musical, Aparecida. Olha só. Oi, Valsir, tudo bom? E aí, meu querido? Puxa, eu não tenho palavras para te agradecer por essa oportunidade de ter trabalhado com você, né, nesse musical maravilhoso que está sendo Aparecida. A sua generosidade em me receber para poder escrever todas as letras a partir do seu texto, a forma como, durante todo o processo eu te mostrava e você me respondia. E, cara, isso é uma coisa incrível. Isso realmente, poucas pessoas do seu porte são tão gentis assim com alguém que não é conhecido no meio, né? Eu sou conhecido no meu meio, mas não fora daqui. Enfim, eu quero te agradecer novamente pelo trabalho, pelo acompanhamento, por estar com você no musical Aparecida. Muito obrigado, Valsir. Um beijo. Eu quero dar um beijo também no Severo. Na verdade, se não fosse ele, eu não tinha escrito musical. Ele e o Bauses fizeram letras e músicas que foram baseadas no que eu escrevi, mas eu não sou um compositor. Então, eles foram maravilhosos e deram um alicerce musical. Então, quer dizer, só pôde existir porque eles fizeram. E eu tenho uma particularidade, porque eu morro de inveja do Ricardo Severo por causa dos bigodes dele. Eu queria tanto ter aquele bigode assim, não consigo. Porque meu bigode é... Valsir, hoje você é dramaturgo, novelista, cronista, enfim, você lida aí com um leque gigantesco da literatura. Eu queria saber se em algum deles você se sente mais à vontade. Não, eu realmente me sinto muito à vontade na televisão. Mas eu também me sinto à vontade na literatura infanto-juvenil, que é uma área que eu gosto, que eu amo. Eu tenho tentado e estou com projetos de fazer agora mais livros de literatura não juvenil. O ano que vem devo lançar um outro. E eu também quero falar de uma coisa que eu fiz agora, que não foi tocada, porque a gente vai lançar agora Bernal do Rio. Mas eu adaptei o Monteiro Lobato, que é uma coisa que todo mundo é contra, né? Mexer no Lobato. Mas eu fui reler o Lobato e eu atualizei, eu trouxe para os dias de hoje, mantendo o Lobato tal como é. E essa é uma atitude discutível, mas eu não acho que seja. Então eu quero antecipar minha defesa aqui, se me deixarem.
Porque o Lobato, em Reinações Narizinho, ele diz que a Dona Benta, tem lá um capítulo em que a Dona Benta vai ler para os netos. E ela lê adaptando, tirando as palavras chatas, as palavras antigas, mudando a linguagem, interpretando os personagens. Ele, portanto, era fora da adaptação. Não só era, como ele mesmo adaptou várias histórias, como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan. Ele fez tradução e adaptação também, além de ele defender no Reinações do Narizinho a adaptação. Então tem essa discussão enorme, não se toca em Lobato, mas ele era a favor de mexer. Maravilha. Então eu vou lançar agora, em Bernal Rio, a Reinações do Narizinho e Reforma da Natureza com o meu toque, mas eu sempre amei o Lobato. Posso contar uma historinha? Claro. Quando eu era criança, eu comecei a ler o Lobato. E aí, minha família não era de leitura, mas a minha mãe começou a perceber transformações no meu comportamento. Aí ela resolveu ler o que eu estava lendo. Aí um dia ela falou, não tem jeito, o Valcir virou a Emília. Porque eu comecei a ser tão perguntador, tão assim, que eu peguei a personalidade da Emília. E aí, por ter pego essa personalidade, eu fazer o Lobato para mim é como mexer na minha própria história. Então, bacana. Que também foi a sua primeira leitura, né? Foi a minha primeira leitura. Maravilha. Depois adaptei o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão e agora estou fazendo, e eu acho que isso que eu estou fazendo é uma forma de trazer o Lobato para a atualidade. Valcir, se você não fosse um profissional das palavras, o que você acha que se daria certo? Olha, eu já tive vontade de ser várias coisas, né? Mas eu quis muito ser pintor. Eu comecei a pintar quando eu tinha 11, 12 anos também. Às vezes ainda pinto uma coisa ou outra. Eu também, quando eu estudava história, eu queria muito ser professor mesmo, né? Eu gostava de história, enfim, eu pensei muito em ser professor, quase que seguir por aí. Que a vida também vai abrindo portas e tudo, né? Claro. E o chefe de cozinha? Também, eu gostaria de ser chefe de cozinha até um certo ponto. Eu já falei muito que queria ser chefe, porque eu fiz vários cursos de culinária, e adoro culinária, etc. Mas aí, quando eu comecei a entrar no dia a dia de um restaurante, e vi que panela queimando na mão, não sei o quê, e você chega de manhã cedo, e aí tem que, por exemplo, uma coisa que eu sou muito ruim, você tem que calcular o que você vai comprar de peixe, porque senão vai estragar. Né? E vai ser um prejuízo danado. Então, essas coisas, a gente vê muito aquela coisa maravilhosa que é quem cozinha em casa para os amigos. Agora, eu não sei se chegar de madrugada e cozinhar. Escolher o peixe. Porque... eu fico imaginando aquela cozinha, por exemplo, você está lá cozinhando e aí chega assim, aquele sujeito quer o filé, mas ele não quer com fritas, ele quer com purê. 20 pedidos desse. O meu é com frita. Valcir, cá entre nós, como você está se sentindo como acadêmico da Academia Paulista de Letras? E só uma parte, eu quero muito te ver na Academia Brasileira de Letras, que acho que vai ser um orgulho para o Brasil. Olha, seria um orgulho para mim, que a Academia Brasileira de Letras é maravilhosa e as pessoas que estão lá têm um nível altíssimo. É muito gostoso você conviver com pessoas que têm uma inteligência, uma história, e você fazer parte da história delas. Valcir, um último depoimento para você, e é de alguém de lá, da Academia Paulista de Letras. Valcir, querido, a Academia Paulista de Letras está muito feliz porque você está sendo reconhecido na sua terra, em São Paulo, você que é um paulista do interior, de Bernardina de Campos, de Marília. Nós temos um imenso orgulho de você, nós vemos, acompanhamos tudo o que você faz e você, para a nossa academia, você é o verdadeiro dono do pedaço. Um enorme abraço. Olha, um grande abraço ao Naline, mas ele é suspeito porque ele me ajudou a entrar na academia, foi das pessoas que votou em mim, que lutou pela minha candidatura e realmente é, além de tudo, um amigo. E o bom da academia é que a gente faz amigos.
E convive mesmo, né? Com pessoas que admirou antes, né? Por exemplo, a Lígia, pessoas que você fala, nossa, eu estou perto das pessoas que eu admirava quando eu era mais novo e agora eu estou ao lado dela, é muito bom. Valcir, nós sempre encerramos o programa pedindo ao nosso convidado especial, que hoje é você, que deixe uma mensagem para os jovens que almejam ter uma carreira como a sua, de escritor, de jornalista, de dramaturgo. Com base na sua experiência, o que você considera mais importante para quem sonha um dia ser um escritor consagrado como você? Olha, vamos tirar a palavra consagrado? Porque o que eu digo sempre é que quem quer ser escritor, ator, pintor, buscar qualquer dessas profissões, tem que ter o prazer, o amor de fazer aquilo e tem que ser tão essencial para você como respirar, como ter um braço, ter uma perna. Se para você não for tão essencial, eu digo desista. Por quê? Porque é muito difícil e às vezes essa palavra consagrado, você não precisa ser consagrado, você precisa ter prazer naquilo que você faz. E se você tiver prazer, as coisas vão acontecer. Porque você vai continuar fazendo, cada vez vai se entregar mais, fazer e se aprofundar mais. Então, o que eu digo sempre, é essencial para você? Se for, vai dar certo. Veja bem, a novela está morrendo? A Turquia começou a fazer novela, o Canadá está fazendo novela, a França começou a fazer novela. Está renascendo, acho. Está morrendo onde? Se vários países do mundo que não faziam, o México já fazia, ou seja, vários países do mundo que não faziam, começaram a fazer produtos para a TV aberta. São produtos típicos de TV aberta. Quando eu fui disputar o Emmy, eu disputei com as Filipinas, que também faz novela. Eu não sabia que as Filipinas faziam novela. A minha outra, Verdade Secreta, uma novela minha, que entrou na Coreia do Sul. Quer dizer, então está morrendo onde? Né?